Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula da tabela da Copa do Mundo 2022 no Excel. Esta é a segunda parte sobre as fórmulas nomeadas para as bandeiras. Continuando as configurações aqui das fórmulas nomeadas para as bandeiras, na aula passada eu mostrei como é que faz uma fórmula nomeada para associar as imagens. Fiz aqui dois exemplos até o grupo B e deixei para você fazer os outros. Então nós temos aqui na primeira fase até a bandeira 32. Depois seguiu a sequência aí, para as oitavas, 33, 34, foi seguindo. Tem nas quartas aqui. Tem semifinais também. E final aqui, terceiro lugar. E a final também, a gente chegou aqui na última que foi 64. Completamos aqui da primeira fase até a final. O que faltou aqui, que eu deixei para essa aula aqui separado? Essa parte aqui, da troca de rodadas, porque existem duas configurações diferentes que nós vamos fazer aqui. Uma em relação às propriedades da imagem e a outra em relação à fórmula, que ela vai ter que ser um pouco diferente. Então vamos lá, eu vou vir aqui em seleções, vou pegar uma imagem dessa daqui, vou copiar, colar aqui. Posicionar aqui. É o seguinte, quando a gente insere uma imagem no Excel, ela tem um comportamento padrão em relação a algumas ações que a gente faz aqui na planilha. De ocultar, exibir, aumentar, diminuir, filtrar, tudo isso, a imagem vai se comportar de uma forma diferente dependendo das configurações. Vou clicar na imagem, aqui eu tenho uma guia formato de imagem, tem esse grupo tamanho, tem esse ícone aqui. Vou clicar para abrir o painel. Abrir o painel, tem o tamanho aqui, que a gente pode mudar por aqui também, mas tem aqui, propriedades. E aí o padrão é esse daqui, mover, mas não dimensionar com células. Esse é o padrão de todas as imagens que a gente insere no Excel. O que isso significa? Ele está me dizendo que vai mover, mas não vai dimensionar. Então, se eu pegar um intervalo aqui, fazendo uma comparação com o que a gente vai fazer aqui, que essa configuração aqui é de ocultar e reexibir colunas, se eu seleciono esse intervalo, clico com o botão direito aqui, ocultar, o que vai acontecer? A imagem se movimenta. Então, porque ele está dizendo que vai mover. Ele não dimensiona, que aí não é aumentar, nem diminuir, nem ocultar. Mas ele vai mover. Então, não é isso que a gente precisa, porque senão quando eu avançar aqui, a imagem vai ficar se movimentando. Quero que ela fique fixa aqui. Vou reexibir. Vou marcar o primeiro, mover e dimensionar com células. Vou fazer de novo. Botão direito, ocultar. Aqui a imagem oculta. E também não é isso que a gente precisa, porque senão a imagem está aqui. Poderia ser esse método? Poderia, mas a gente ia ter que fazer essas fórmulas para todas as rodadas de novo. Então eu teria que fazer aqui, vamos seguir a sequência, paramos lá em 64. Aí seria 65, 66, 67, 68. Aí quando eu avançasse aqui para a próxima rodada, a imagem ia sumir, então eu tenho que continuar, 69, 70. Deixa eu fazer um método aqui para não ter que criar todas essas fórmulas de novo e inserir todas essas imagens, porque vai ficar muito pesado também o arquivo, né? Voltando aqui, vamos reexibir as colunas. Então, o que a gente precisa é a última configuração, não mover ou dimensionar. Que aí, se eu ocultar as colunas, não tem diferença nenhuma na imagem. Se eu reexibir, também não, ela fica ali, Então, o que eu faço na planilha não mexe na imagem. Vou pegar essa imagem aqui, vou dar um Ctrl X, vou colocar ela aqui, Ctrl V. Fazendo aqui a comparação, vamos exibir linhas de grade, títulos, que aí facilita aqui, depois a gente oculta. Então, a gente precisa dessa configuração, que é de não mover, porque aí, se eu avançar na rodada, a imagem continua ali. Vou voltar para a primeira. Se eu deixar o comportamento padrão, que é mover, mas não dimensionar, se eu avançar, a imagem muda de posição. Se eu deixar o primeiro, mover e dimensionar, ela vai ocultar quando eu avançar aqui. Então, por isso que a gente usa aquela terceira opção, que a imagem fica aqui e ela não tem alteração de acordo com as ações que a gente faz aqui. Beleza, essa é a primeira parte.
A segunda é, já que eu vou usar a imagem só na primeira rodada, eu não vou ter que duplicar essas imagens várias vezes para fazer na segunda e na terceira, a gente precisa criar uma fórmula que identifique qual rodada está selecionada para que a função corresp procure esse valor. Vai ser aquela mesma função da aula passada, índice corresp, com algumas coisas a mais, justamente para a gente fazer essa lógica aí de ele identificar. Ó, se eu estiver na primeira rodada, eu quero que o corresp procure na célula T7. Isso aqui falando da primeira aqui, né? Depois vai ser a mesma fórmula e muda a linha. Depois vai para 9 aqui, depois vai para 14, 16, aquele mesmo esquema. Copiar e colar e mudar a linha. Mas o seguinte, o que a fórmula tem que identificar? Estou na primeira rodada, então o corresp procura na célula T7. Beleza. Vou avançar. Estou na segunda rodada. O corresp tem que procurar em AA7, que é a célula selecionada. Quando eu estiver na terceira rodada, ele tem que procurar em AH7. Então, essa é a diferença. A fórmula vai ter que ter algo a mais para ele identificar isso. Então, nós vamos... Deixa eu voltar aqui na primeira. Vou fazer igual eu fiz na aula passada, fazendo aqui primeiro, para depois a gente pegar essa fórmula, copiar e colar e colocar no gerenciador de nomes. Começar igual ao anterior. Índice. Inserir função, ok. Qual é a minha matriz? Vou lá em seleções, tem que pegar esse intervalo aqui. Shift seta para baixo. Até a linha 34. Já dá um F4 para fixar. Coluna eu sei que é 1. E linha corresp. Abre e fecha parênteses. Entra no corresp. Quem eu vou procurar? Vou procurar essa célula que está aqui. Está escondida aqui, mas aqui é o T7, que é o Catar. Eu vou fixar também, porque a gente vai usar isso aí lá no gerenciador de nomes, né? Matriz procurada. Aí aqui, seleções. Vou pegar esse intervalo aqui. F4, tipo correspondência 0. Aquele mesmo conceito que eu ensinei na aula passada, vai lá 0 porque ele está procurando o que está aqui. Se eu colocar qualquer informação aqui, ele mostra o que está na célula, que é a letra A. Tá? A mesma coisa. Aí, o que acontece? O que a gente vai adicionar aqui? Eu vou usar a função escolher para a gente identificar isso. Se eu estiver na rodada 1, pega a coluna T. Se eu estiver na rodada 2, pega a coluna A. Se eu estiver na rodada 3, pega a coluna AH. A função escolher, a gente não usou ainda nessa tabela. O que é a função escolher? A gente tem um número de índice e depois vários valores. Você pode ir clicando aqui, ele fala que é 1 a 254. 254 valores. Então é assim, eu coloco um número e depois digo aqui o que eu quero de resultado. Por exemplo, o número índice vai ser a rodada selecionada. Aí eu vou dizer, se for 1, a rodada selecionada, o valor é 1. Se for 2 é 2, se for 3 é 3. Simples assim, só para entender a função. Ok. Estou na 1. Deu 1 aqui. Se eu passar para a rodada 2, ele vai para 2. Se eu passar para 3, ele vai para 3. E assim você pode usar essa função para pegar um valor. Dependendo do valor, é como se fosse uma condição de C, né? Se vários 6, você pode usar o escolher para tornar essa fórmula aí mais fácil. Agora, isso aqui não faz muito sentido, obviamente, porque a gente já tem isso aqui. Aqui só foi para explicar a função. O que eu vou fazer agora é substituir esses números pelas letras das colunas. Então, eu vou dizer o seguinte, se for rodada 1, eu quero que ele pegue a coluna T, entre aspas, porque é um texto. Se for rodada 2, ele tem que pegar a A. E se for 3, ele tem que pegar a H. Vou dar um OK. Estou na rodada 3, ele pegou a H, que é justamente essa daqui. Se eu voltar para 2, estou na A. Se eu voltar para 1, estou na coluna T. Um ponto importante, essa configuração que eu estou fazendo, ela está de acordo com a configuração que eu fiz para a tabela. A gente tem todas as colunas, as rodadas começam aqui. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. E aí quando passa para a segunda rodada do T, ele vai para o AA. Aí beleza.
Se você tem uma tabela sua personalizada ou que seja diferente dessa configuração, você precisa identificar onde começa, lá na primeira rodada, então está aqui. Se o seu começar aí, dando exemplo, né, de como você pode replicar isso aí para outra tabela. Você vai ter que identificar qual é a coluna e qual é a coluna sempre a primeira aqui, que vai ser quando você mudar de rodada. Ah, mudou para 2. Qual é essa primeira coluna? Tem que ver a letra. Mudou para 3. Tá? Só para você saber que isso aqui não é padrão. Vai depender da sua configuração aqui. Beleza. E o que eu preciso? Só da letra não. Como é que eu faço a referência? Eu preciso da linha. Então, eu venho aqui e coloco o e-comercial, que você já conhece, para concatenar, com o número 7. Ó, T7. É aqui, ó, T7. Se eu avançar, A7. A7. Se eu avançar, estou mostrando aqui na caixa de nome, mas é a mesma coisa de você olhar aqui, ó, e ver o que está selecionado, tá? AH7. Beleza. Resolvemos aqui, só que ainda tem mais um detalhe. O detalhe é o seguinte, eu vou pegar esse escolher, vou dar um Ctrl C e vou colocar ele no CORRESP, que aí é o que eu preciso. Eu preciso que o CORRESP procure essa informação de acordo com o que eu selecionar, avançar na rodada e tal. Então, vou dar um Ctrl V. Ok. Só que dá erro. Por que dá erro? Ó, vou dar um inserir função aqui. Então, ok. CORRESP. O CORRESP ele está procurando AH7. Ele não está procurando o valor da célula. Nesse caso aqui, está na terceira. Vamos voltar para a primeira. O CORRESP agora procura o T7. Ele não procura o valor catar. Porque ó, eu concatenei aqui T e o número 7. E a função CORRESP não vai entender que eu quero pegar o valor da célula. Ele está procurando T7 aqui. Aí ele não acha. Como que eu faço para transformar T7, que é um texto, né? Eu concatenei um texto com um número. Como é que eu transformo isso em uma referência de célula? A gente já usou essa função aqui. Ó. Aqui, quando eu fiz rodada, para identificar a rodada, e dependendo de que está selecionado, eu tenho um texto concatenando com um número. Ó, indireto. Então, o indireto ele vai pegar esse texto aqui, que é o T7, e transformar numa referência de célula. E aí sim o CORRESP vai identificar que o T7 não é T7 que ele tem que procurar, é o valor da célula. Então, eu venho aqui, ó, antes do escolher, coloco indireto. Se eu colocar um indireto aqui e fechar depois do 7. Enter. Já deu certo. Ó. Deu 0 aqui, porque ele está procurando catar, aquela mesma coisa, né? Tá aqui. Vou botar o A aqui de exemplo de novo. E aí deu certo. Então, ó, o que o indireto fez? Vamos entrar aqui. Ele pegou aquele T7 e transformou em uma referência de célula. E esse T7 aqui, com o indireto, avisa para o CORRESP que ele tem que procurar o valor da célula, que é o catar. Beleza, resolvemos o problema agora. Quando eu avançar aqui, ele procura agora com o indireto, depois com essa fórmula, ele vai para o AH7, depois para o AH7. Ó, vamos pegar isso aqui, Ctrl C, ESC, e vamos criar um nome, seguindo a sequência lá. A última foi 64. Então, vamos aqui, criar um nome, ó, fórmulas, definir nome, vamos para bandeira 65. Ctrl V. Aqui é a linha 7 que a gente está procurando, beleza, ok. Agora eu venho aqui, ó, e associo, igual bandeira 65. Enter. Não teve alteração, porque aqui é o catar mesmo. Vou colocar aqui mais ou menos no meio da célula já. Mesmo esquema, ó, tira o contorno, igual a gente fez na aula passada, porque ele está duplicando o contorno aqui, ó. Para ele pegar o contorno só da imagem lá. Beleza, vamos testar agora? Vou avançar. Continuou no catar, porque o catar continuou desse lado. Vamos para o próximo. Aí já trocou para a Holanda. Ou seja, antes ele estava procurando o T7, depois ele foi para o A7, depois para o AH7. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer para baixo aqui na sequência, porque aqui vai ter uma diferença em relação às colunas. Vou fazer esses 4 aqui,
Depois eu venho para cá e faço os 4, que é a diferença de trocar a coluna. E aí aquele mesmo esquema, deixo para você fazer aí para completar, que é processo repetitivo. Depois que entendeu a fórmula aqui, é só copiar e colar, trocar linhas desse lado aqui e trocar colunas aqui desse lado. Então vamos lá, eu já tenho aqui a fórmula copiada. Eu vou agora para esse aqui, que eu preciso fazer referência à linha 9. Então vamos aqui, ó, duplicar a imagem, ó, Ctrl e arrasta, pode ser Ctrl Shift, que aí mantém o alinhamento. Vou apagar isso aqui, só foi para explicar a função. Então vamos lá em fórmulas, definir nome. Agora a gente está na bandeira 66. Cola. Vamos aumentar aqui, ó. A única diferença aqui é linha. Em vez de ser o 7 aqui é 9. 9. Ok. Vou fazer as outras já, ó, que vai ser 66, 67, 68. Aqui é linha 14, aqui é linha 16. Ó, já vou duplicar aqui. Ctrl Shift, Ctrl Shift. Definir nome. Bandeira 67. Cola. Vamos para a linha 14. Ok. Definir nome. Bandeira 68. Agora é linha 16. 16. Ok. Venho aqui e associo. Ó. 66. 67. 68. Vamos testar aqui, ó. Deixa eu subir aqui para a gente ver as 4 imagens. Ó. Estamos na rodada 3. Vou voltar. Certinho as imagens trocando aí. Ó. Que aí com isso a gente não precisa criar uma imagem para cada rodada. Essa fórmula vai identificar e vai precisar de uma imagem só. Aí é aquele esquema. Aqui você já entendeu. Tem as colunas, que são T, A e AH. Beleza, você vai fazer para os outros. Eu já vou aproveitar aqui e fazer esses 4. E deixo para você completar aqui só 8 grupos, né? Só na primeira rodada. Aqui, o que muda? Muda as colunas. A coluna vai ser Z, AG e AN. A gente pode aproveitar a fórmula e trocar as colunas. Então, ó, aí faz uma sequência assim, daqui para baixo. Ó. Eu tenho aqui como 68, vai ser 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Aí eu venho para cá fazer a 81. Vamos definir nome. Bandeira 81. Cola. O que vai ser diferente? Nesse primeiro aqui é linha 7 mesmo, só que aqui as colunas são diferentes. Ó. Aqui vai ser, no lugar do T, é Z. Aqui no lugar do A é AG. E no lugar do AH, AN. Você já pode aproveitar, selecionar isso aqui, copiar, que aí para os outros já mantém a mesma coluna, só muda o número. Ó, bandeira 81. Ok. Vamos fazer 82 agora. Bandeira 82. Ctrl V. Agora eu vou aqui para a linha 9. Então, mantém as colunas, troca só o 7 para 9. 9. Agora aqui vai ser 83. Bandeira 83. Cola. Vamos agora para a linha 14. 14. Bandeira 84. Ctrl V para colar. Vamos para a linha 16. Ok. Ó, vou pegar aqui, ó, já vou duplicar todos eles, ó. Ctrl pressionado. Selecionei. Aí Ctrl, segura, arrasta, ó, estou fazendo uma cópia, Shift para manter o alinhamento. Depois pode dar uma ajustada aí, se for alguma coisa diferente. Mas aqui vai ser 81. Aqui 82. Aqui 83. E aqui 84.
Vamos testar todos agora. Primeira rodada, ok. Catar, Equador, Senegal, Holanda, Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. Vamos para a segunda. Catar, Senegal, Holanda, Equador, País de Gales, Irã, Inglaterra, Estados Unidos. Terceira. Holanda, Catar, Equador, Senegal, País de Gales, Inglaterra, Irã, Estados Unidos. Beleza. Aí agora segue aí. Segue para fazer as outras. Essa é a última parte dessa planilha aqui. A gente completou ela aqui, faltavam as imagens com esse método de fórmula nomeada. Então completa aí. Na próxima aula a gente dá uma revisão geral aqui para ver se tem alguma coisa para ajustar. Faz essa questão aqui, ó, de renomear novamente as imagens e já começa a trabalhar na função personalizada, que é o segundo método. Esse é o primeiro de fórmula nomeada, o outro vai ser com função personalizada com o VBA. Ó, vou tirar aqui, linha de grade, títulos. Está aí a nossa tabela com as bandeiras. Salvo o arquivo para a gente continuar. Um grande abraço e até a próxima aula.